Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes e esta é mais uma APROCIM, Técnica Energética Grupal, que é financiada pela CIPEC, Associação Internacional de Pesquisa de Conscienciologia. Nós já realizamos a APROCIM desde 2003, né, mais de 20 anos. A APROCIM, que é uma técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância, né? E se você quiser mais detalhes sobre o que é a APROCIM, compre o nosso livro, Assistência Energética Planetária APROCIM, que foi feito e escrito e editado por vários aproximadores, aproximador quem participa da segunda-feira dessa prática energética de exteriorização em prol do planeta, da reorganização do planeta, né? E se você quiser participar conosco, ou montar uma equipe para fazer a sua APROCIM, você vai clicar, vai entrar na sua câmera, vai ler esse QR Code, vai cair na nossa lojinha Evolua App, vai fazer dois cursos. Introdução à Conscienciologia. Temos mais de 50 cursos nessa plataforma EAD de ensino à distância. E fará o curso também Reorganização Extrafísica, ok? Estamos aguardando, estamos na sexta fase, estamos aguardando os demais aproximadores entrarem nessa videoconferência, onde vamos conversar e citar se houve fenômenos de saída do corpo, clarividência, clareaudiência. Ok? Só mais alguns instantes. Toda segunda-feira temos vídeo novo. Ok? Só um instante. Ok, nesse instante, a Tânia, a aproximadora que está lá em Jundiaí, em São Paulo, na sede da CIPEC, vai dar continuidade com os relatos do pessoal que fez lá presencial. Tânia, Olá, boa noite, Carlos. boa Boa noite. noite a todos. Fizemos, né? Eu fiz uma boa preparação. Já pude perceber ambiente também bem preparado. O arco voltaico, na aplicação, eu apliquei à distância, né, no Walter, e depois eu recebi da Silvana e, ao mesmo tempo, a Zaide aplicava, né, na Silvana as energias também. Foi assim uma energia fraterna, uma energia muito boa, agradecida. Meu campo ficou bem amplo, ampliou bastante e me trouxe bastante serenidade. E eu, ao mesmo tempo, eu enviava para a Zaide, que está com um probleminha aí, e para a própria Silvana. Então, era uma troca em três aqui, uma aplicando na outra e exteriorizando para a outra. O pilar, eu coloquei os assistidos no campo, mas alguns que me vieram à mente, que sempre vem, é interessante nessa hora, a gente sempre lembra de mais alguém, né, que está precisando. E esse pilar, ele girava assim, muito, muito, muito rápido. No final, parecia um redemoinho, bem no centro do aproximário. E nesse momento, ele levava tudo que era energia negativa, tudo que era assim, coisas assim que não eram muito boas, e aqueles que já podiam ser encaminhados, né, dos assistidos, também eram levados, cada um para um local mais adequado. Na OFIEX grupal, eu mentalizei todos os aproximadores, todos os que passaram pelo projeto SETA, exteriorizei muita energia nesse momento. Nas centrais, eu ouvi assim várias equipes, cada uma fazendo assistência em determinadas centrais. Era interessante, cada central tinha a sua equipe ali para fazer assistência. E nesse momento eu senti como se fosse um capacete na minha cabeça, eu senti minha cabeça muito mexida e eu pude sentir a energia dos longilíneos nesse momento. No bolsão, fase um, que é o quadrante, né? Exteriorizei para o meu quadrante América do Sul, para o Brasil e para o planeta como um todo. Nesse momento, eu vi aqui no Aproximário, fazia muito tempo que eu não percebi, a presença do professor Valdo. Ele estava aqui, ele ficava olhando, olhando tudo ao redor, como se estivesse fiscalizando energeticamente tudo. E ele estava bem, e eu mentalmente, né, conversei com ele e ele me passou algumas orientações. Foi muito bom nesse momento, foi bom mesmo. O Bolsão Fase 2, Projeto SETA,
eu pude perceber o tubo vibracional dourado no início, e assim todos receberam esse tubo vibracional. Nesse momento, eu percebi o Walter recebendo esse tubo, e ele recebeu muita energia no momento, mas bastante mesmo. E eu enviei junto, né, as melhores energias que ele recebesse nesse momento, aquilo que fosse melhor para ele. E depois, no passar da atividade, foram mudando as cores, né, desse tubo vibracional. Foi muito bom, assim, senti que todo mundo recebeu bastante assistência. Houve muitas vozes, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, assim, cenas que passavam rapidamente, enfim, tinha assim, uma atividade bem movimentada, vamos dizer assim. Eu terminei bem, fiz uma boa desassim, agradeço a todos e uma boa semana. Até. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Na fase um, eu senti já o campo bem montado e um campo bem sereno. Na fase 2, aplicando primeiramente o arco na Zaide, eu senti uma energia muito quente saindo das minhas mãos, entrando pelo frontal dela e saindo pelo nucal. O campo dela se expandiu bastante e eu comecei a sentir uma pressão muito forte e quente no meu nucal. Depois, nós duas, a Zaide foi aplicar em mim e eu fui aplicar na Tânia. A partir do momento que ela colocou a mão no meu frontal, eu senti uma energia extremamente serena, calma, fraterna e muito quente mesmo. Entrava pelo meu frontal, descia até os meus palmos-chakras e formou um capacete na Tânia, assim, pegando desde o ombro dela, as costas, e vindo até a frente. Formou um capacete e ficou esse círculo. Eu entrava pelo meu frontal, as AIS me passando essa energia, e indo para a Tânia, e ficou um círculo, parecia um círculo de energia. Foi muito bacana, viu, meninas? Bacana mesmo. Obrigada as duas aí. Deu um calor imenso, mas foi muito bom mesmo. Eu entrei na fase 3 ainda sentindo muito calor, e eu comecei a girar com o pilar, girava muito rapidamente e me vieram bastante assistidos os colocados aqui para receber assistência hoje e outros que me vieram à mente. Na fase 4, ontem eu tive uma projeção com o professor Walter e hoje na UFIEX Grupal me apareceu de novo que esse encontro nosso foi na UFIEX Grupal. Então, eu revi a cena da projeção e percebi que era um encontro ali. Ele estava bem mais jovem, eu acredito que de psicossoma, né? O cabelo escuro, ele estava tranquilo. É, algumas coisas assim, um problema de saúde que eu estou, mas assim, tranquilo. Na central extrafísica das energias, eu senti bastante energia, muitas energias mesmo, entrando pelo meu coronário e descendo pelo meu corpo. Depois, a outra fase que me chamou a atenção foi a serenosfera. Me veio uma sensação de acalmia e bem-estar. Na fase 5, na parte 1, eu voltei a sentir muito calor, vieram os assistidos da noite novamente, e eu exteriorizei bastante energias ao planeta, ao meu quadrante e à minha oficina. Perto aí da entrada da parte 2 da fase 5, começou a esfriar o campo, ele ficou bastante frio, e eu percebi, descendo do teto, luzes douradas, e eu percebi aqui no colchonete, que a gente coloca para o professor Walter, muita energia sendo exteriorizada para ele. Eu comecei a bocejar bastante, mas terminei muito bem. Fui para a fase 6, fiz uma boa desassim e agradeço a todos por poder participar. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. O campo estava bom hoje, tranquilo, apesar da gente estar em poucas aproximadores presenciais, mas estava muito bom. E na hora que eu recebi o arco voltaico da Silvana, foi muito bom, senti um calor intenso.
comecei a suar de tão quente que estava. E a hora que eu fizemos em dupla, né? A Silvana fez na Tânia e eu fiz nela. E me deu um calor, as mãos aqueceram muito e eu comecei a suar, suar. Aí é assim foi. Todo o tempo da, do aproximário aqui estava muito quente. Para mim foi muito quente. Aí até eu pedi para elas para ligar o ar-condicionado, porque eu estava suando demais. E assim foi todas as fases. Como eu não pude me concentrar muito bem hoje, porque eu estava com muita dor nas virilhas, que eu acho que é da coluna, sabe? Que está pegando ciático também. E eu estava meio inquieta, não conseguia parar quieta na cadeira, virava para cá, virava para lá, então não me concentrei. Mas, mesmo assim, enviei as melhores energias para o pedido da noite, para o meu quadrante, para a oficina, para o Walter, para a Virgínia, para as filhas dele. E estou bem com menos dor agora, estou bem, muito obrigada, uma ótima semana a todos. Olá, boa noite a todos. Quando eu cheguei aqui, já deu para perceber que o campo estava bem forte e automaticamente já dá uma leve expansão no holo chakra. Aí eu já recebi o arco do Toninho, que daí aumentou essa expansão, principalmente na minha cabeça, e já deu um bom equilíbrio nos chakras. Aplicando, eu tentei contactar juntamente com o amparador, enviando as melhores energias, com bastante potência, e perceber a presença dele. Durante a Procin, eu tive alguns apagões, mas eu estava muito expandida e eu percebia muito ectoplasmia também. Num certo momento, eu tive um solavanco muito forte, que aí me veio a ideia que foi uma assistência para alguma consciência que estava no meu campo, que hoje à tarde me veio uma tristeza que eu não sabia de onde que vinha aquela tristeza. Ela deve ter sido dessa Concierge, que agora eu já estou bem melhor. E, bom, aí foi assim o resto da Procin, sempre exteriorizando as melhores energias para assistência, com bastante ectoplasmia. E é isso, muito obrigada a todos. E aqui a gente acabou, Carlos. Ah, não, tem o Toninho, desculpa, tem o Toninho. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Hoje o campo estava bem tranquilo, campo muito bom. E no arco voltaico eu apliquei na... Como que é o nome dela? Não esqueci. Benê. Até esqueci. Isso. Aplicando na Benê, procurei mandar as melhores energias para ela. E recebendo dela, senti uma energia muito boa, muito fraterna, e me senti muito bem. E no pilar deu para perceber que hoje ele girou bem rápido, e as outras fases, aqui no aproximário, deu para perceber muita energia. Eu estou bem, boa noite a todos e boa semana. Aqui terminou, Carlos. Agora terminou, Carlos. Ah, tá joia, obrigadão. Vamos dar continuidade, então. A Cris, pode trazer seus relatos agora. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje eu não tive quase para percepção alguma. O campo eu percebi bem tranquilo na primeira fase, na segunda do arco também. Sim, normalmente os assistidos me vêm na terceira fase, mas eles vieram na primeira para mim dessa vez. Percebi o arco, só que ele às vezes o arco, desculpa, não, o pilar, às vezes ele girava num sentido, às vezes no outro sentido, que isso para mim acontece de vez em quando, não sei por que também. A fase 4 não tive
nada assim excepcional. E na fase 5 eu tenho uns apagões assim bem apagado mesmo, sabe? Eu lembro que eu exteriorizava energias em alguns momentos, mas de repente eu sei que acontecia. Então, hoje, para mim, passou muito rápido também. Acho que eu apaguei mais do que deveria. Mas é isso, tá tudo certo. Eu fiz uma boa 16 e uma boa semana para todos. Tá joia. Boa semana, Cris. Andréia, Oi, boa noite para boa todos. noite. Na fase 1, eu percebi o campo bem tranquilo e sereno. E eu vi umas fumaças também. E hoje também eu não tive para percepções. Eu só vi um homem, o rosto de um homem que não tinha um olho, e o olho que ele tinha era bem arregalado e grande. E depois, não lembro que fase, eu vi uma moça, ela era muito magra, mas magra mesmo. E ela estava caída no asfalto. Eu olhei para a moça caída e dei as mãos e ajudei ela a levantar, assim, que ela estava caída de lado, aí eu ajudei ela a levantar. Depois eu acompanhei todas as fases, mas sem para-percepções. Exteriorizei para mim a oficina, quadrante, os assistidos. No arco também eu fiz a autoaplicação e apliquei também no professor Walter. E no projeto SETA também exteriorizei, mas também sem para-percepções. E foi isso. Boa noite para todos, boa semana. Obrigada. Tá joia. Obrigado, André. Boa semana para você, as melhores energias. Tá, eu não vou fugir à regra também, não tive muitas para-percepções. Na primeira fase, no aproximar, eu senti as energias fluírem bem, estava bem descoincidido. Não via as fases 2, 3 e 4, mas quando chegou no seta, aí eu virei para o outro lado, que eu faço no meu quarto, faço deitado. Aí eu me vi em meio a muitas pessoas, muito nítido isso, e tinha pessoas sendo ajudadas por elas a se adaptar naquela casa, naquele local, não sei, né? Ele estava desconfortável e as pessoas tentando ajudar ela, vi comidas embaladas de uma maneira diferente, era muito diferente tudo ali. E no final eu vi que as pessoas tinham uma cobertura como se fosse tivesse dentro de plásticos, mas não sei se era a áurea delas, a energia, não sei, bem diferente, tudo bem nítido, né? E lembrei também agora que hoje pela manhã e a Procin, ela engloba as 24 horas antes e depois. Eu me vi num ambiente muito tecnológico. Isso foi hoje umas 5:30 da manhã. E eu não sei se era uma nave, o que que é. E eu estava ali tentando entender aquilo e aquilo pousou, abaixou, não sei. E logo que saí daquele ambiente, eu encontrei com o Walter. O Walter estava por ali, né? A gente papeou um pouco, não lembro o que que a gente conversou, né? E foi isso, né? Isso foi pela manhã, foi hoje pela manhã. O pessoal aí de Jundiaí, mais alguma coisa, Tânia? Então, eu acho que mais alguma coisa. O que percebemos aqui foi calor, né? Que teve sincronicidade, e o demais, assim, eu não percebi muita sincronicidade, né? Foi mais isso só. Ah, tá ok, então. Então, bora falar do curso. Cris, pode assumir aí. Bom, na próxima quinta-feira, então, nós temos o curso da professora Luciana, Superação de Fato Ensine. A primeira aula já foi muito bacana, trouxe bastantes reflexões aqui para a gente, alguns exercícios para casa também, então, é bem bacana, né? Nós contamos com você, se você tem interesse em fazer esse curso, a aula já, o curso já está disponível, né? No online, aqui às quintas-feiras. E caso você não possa assistir a aula junto com a gente, na quinta-feira, das 19 às 21, a aula depois ela fica disponível gravada ali na plataforma, tá bom? É isso.
Joia, Cris. Então, aguardamos vocês no curso. Pessoal, uma ótima semana para todos, as melhores energias. Tchau, tchau.